Olá pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde, vai depender da hora que você vai estar me escutando e me vendo. Hoje o tema é rápido, até porque quando nós folheamos o Evangelho segundo o Espiritismo e tratamos dessa temática, qual seja, amar os vossos inimigos, nós vamos encontrar em vários momentos, inclusive nas mensagens que são psicografadas pelo Espírito de Verdade, por irmãos que se denominam protetores, né? Principalmente aqueles que vêm de Bordeaux, nas épocas de 1861, 1962. Também, quando nós falamos em caridade, em bem-aventuranças, como é o caso do capítulo 10, né? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Todos nós temos uma dificuldade imensa de atingir essa meta. Porque o Cristo, quando respondeu à pergunta de Pedro, que nós já sabemos de qual é salteado, mas ela nunca nos é afastável, porque nós sempre vamos ter, de uma maneira ou de outra, que perdoar. E o perdão, ele é uma necessidade daqueles que estão encarnados. Uma necessidade premente, ou seja, sempre. Porque você não sabe o momento em que você vai ter que pedir perdão ou ter que perdoar. Isso às vezes não depende de você. Ou, noutras vezes, depende que você faça. Então vem sempre aquela quantidade imensa de perguntas, né? Como é que eu vou perdoar alguém que me feriu? Alguém que me persegue, que me calunia, que faz de tudo para me prejudicar, que eu sinceramente, ao menos nesse momento em que eu estou vestido na carne, eu não me recordo de tudo aquilo que eu possa ter feito com aquela pessoa. E aqui vai uma explicação interessante para os menos avisados, que o amar os seus inimigos, não é? Ou então se desculpar e perdoar enquanto está no caminho, ele pode acontecer com qualquer um de nós, não é? Não é aquela história de retribuir o mal com o bem, até porque é o seguinte, nós não sabemos o que fomos antes. Isso já é fato, já está sendo, já virou senso comum, vamos dizer assim. E mesmo sendo senso comum, ou seja, o que é o senso comum? É aquilo que todos nós já sabemos, uma parte de nós pratica e outras não praticam. Ou pelo menos não tentam. Quantas vezes a dor é maior, né? O esquecimento não nos deixa polir a vontade de perdoar. E outras vezes a gente tenta perdoar e o irmão não está preparado para perdoar. Porque, na verdade, né, quando houver o desencarne, vai chegar um momento que você vai ter uma escolha a fazer. Você vai ter que perdoar. Você vai ter que voltar à carne novamente, de modo a dissipar as desavenças que você tenha com um ou com outro, ou com a infinidade. É por isso que é muito fácil aos irmãos desencarnados nos incentivar a praticar atos que nós às vezes nem desejamos, porque a dor deles também ainda não está bem preparada para o perdão. Dizia eu no início da fala, quando Jesus disse a Pedro que nós devemos perdoar 70 vezes 7, ele estava nos alertando através deste código de ética e de conduta, o Evangelho segundo o Espiritismo, que o perdão das ofensas, não é? Tá? A última das expressões do BIP é necessário para que nós possamos começar a projetar um novo término ou um novo começo. Não é? Por isso que é muito bom que nós leiamos
com calma e com vagar, pensando o que pode ter acontecido no passado, ou o que pode estar acontecendo nesta encarnação, que nós adquirimos inimigos. Há um ditado do interior que diz: os inimigos aparecem, não é? Nós não pedimos. Talvez isso tenha um cunho de verdade. Mas será que eles aparecem apenas de forma carnal, em que você possa desviar? Ou a forma do desencarne, ela produz um efeito mais danoso a nós que estamos encarnados? Até porque para o espírito é o seguinte: ele não está nos vendo, né, como aqui. Em qualquer descuido que nós tenhamos, ele vai efetivamente usar, vamos chamar assim, do ódio ou da vingança para nos atingir. E isso é muito comum nas casas espíritas. Ou vocês acham que a obsessão não é uma busca frenética para praticar o mal por quem ainda não compreendeu que deveria, ao invés de praticar esta invirtude que o Cristo combateu tanto, ao invés de estar perseguindo? Observem a história do Máscara de Ferro, com Divaldo Pereira Franco. Foi preciso que a mãe daquela criatura, e essa história precisa ser relembrada sempre, fosse recepcionada na porta da mansão do caminho, e que houvesse uma pergunta que envolve o maior dos sentimentos, aliado à caridade, para que aquele perseguidor intrépido, vigoroso, ao indagar de Divaldo se ele amaria aquela criança, e ele repete, sem saber quem é, ou pelo menos naquele momento não lhe foi dito, porque talvez aquele momento fosse o instante do afastamento da vingança. Ele disse: amaria e amo, e registrou. Foi quando o irmão que o tanto perseguia por mais de 300 anos, né? A história não conta isso com tanta certeza, mas não interessa. Uma perseguição por 5 minutos já pode transformar uma vida. Foi quando o irmão disse: aqui está minha mãe, e a partir daí eu o liberto, vamos dizer assim, da perseguição. Imagine os senhores, não é? Quando nós pensamos em retribuir o mal com o bem. É fácil? Meus irmãos, em todas as minhas palestras, eu sempre digo aos senhores que viver no mundo encarnado, num mundo de provas e expiações, em que as provas, na maioria das vezes, as provas não são cumpridas, pelo menos na sua totalidade, por conta de uma série de fatores, principalmente pelo materialismo que hoje vivemos, né? As crianças que até 7 anos de idade, segundo a informação espiritual, estão ainda naquela divisão entre o plano carnal e o plano espiritual e o plano carnal, estão sendo envolvidas. É como se estivesse diminuindo o tempo, porque é célula, não é? Os pais deixando com... Claro, todos temos que trabalhar, temos que viver, etc, né? Enfim. E as crianças vão ficando sozinhas, entendeu? E as influências vão vindo, porque eu posso ter uma criança, mas ser um espírito de tantas e tantas existências. E as existências servem para o melhoramento, mas também elas constroem, porque nós somos levados também a errar, porque ninguém nasce pronto. Pelo menos nós que estamos aqui, não é? Então tentar retribuir o mal com o bem é uma tarefa excelente, está lá no capítulo 12. Agora leia o que se diz lá. Leia quais são as condições para que isso aconteça.
Observe que logo depois vem o quê? Os inimigos desencarnados. Esses têm uma influência, dizia eu, e aqui continuo o raciocínio, uma influência dantesca. O Inferno de Dantes, quem já possivelmente leu, né? Um livro de poesia. É o inferno astral. Não é? Ele chega ao ponto, em determinado momento, de dizer que algo além da própria compreensão dele, não é, estaria influenciando naquele momento de dor que ele passava. E tudo isso em versos. Não é? Um outro detalhe na sequência: se alguém lhe bate aí a face direita dele, a ele, né? A esquerda, ou apresente a outra, é fácil? É fácil ser efetivamente destituído, vamos chamar assim, por um inimigo, até carnal, não é? Porque parece em determinado momento que o tempo em que nós vivemos, né? E nós não estamos na regeneração, estamos dando passos ainda, não é? Não é só assim não, isso vai demorar muito. Muitos de nós já vai estar no outro lado, né? Tomara que a gente consiga voltar talvez pelos nossos bônus horas, ou sabe-se lá, o que Deus reserva para cada um de nós e os seus mensageiros, né? Nós temos que aprender muito ainda. Porque essa regeneração tem um sentido de mudança. E você já pensou um plano como o nosso, que vive de provas e expiações, em que há maldade de tudo que é jeito, né? De tudo que é jeito, de todas as maneiras, inclusive aquelas maldades influenciadas por uma série de fatores, por bebida, por drogas, né? Por uma vida não relevante, enfim, há um sentido que necessita ser levado em consideração, porque nós precisamos efetivamente estarmos, não é? Num momento de lucidez para tentar evitar que nós cometamos erros que nos leve a impedir a nós mesmos de amar os nossos inimigos. Nada do que está aqui nesse código moral, no Evangelho segundo o Espiritismo, é fácil de fazer. Até a prece não é tão fácil. Porque muita gente acha, não é, que a força da prece, por exemplo, ela precisa ser repetida, ela precisa ser sentida, ela precisa estar aliada à esperança, ela precisa estar aliada à caridade. É uma sequência. É como perdoar um inimigo. Porque o perdão, não é, o amar seus inimigos, ele perpassa por uma série de fatores. Tá? Uma série de fatores tão elevados que às vezes nós não conseguimos, ou quem está recebendo o perdão, ou a tentativa de perdão, ou o amar, porque na verdade, quando se diz amar os vossos inimigos, né? Quando nós lemos o que está, nós perpassamos por três hipóteses, não é? A vingança, o ódio e o duelo. É claro que o duelo, né, é apenas
um estímulo para que não haja o quê? As desavenças entre uns e outros. Penso eu que a problemática maior para essa temática é que nós devemos primeiro refletir, ou seguir a tradição que o Cristo disse, orar e vigiar, para depois tentar perdoar e amar aquele que nos fez mal. Ou se nós fomos os errados, o que é muito difícil, porque em alguns casos a resposta é aquela: foi feito isso com ele, e às vezes você não faz nem parte da relação. Às vezes um indivíduo A tem um problema com o indivíduo B e você se atravessa para opinar. Fulano está passando por isso ou passou por isso porque mereceu. Até parece que você está na condição de julgador. E o maior problema quando se lê o amai-vos uns aos outros, né? O amar o seu próximo como a si mesmo, vamos dizer assim, mais um problema, é quando este evento está dentro do lar. Por que as casas espíritas hoje estão fazendo o evangelho, não é? O evangelho, as reuniões familiares, né? Com uma certa frequência, para que aqueles que lá estão possam se reconciliar, e nem todos vão, porque há ainda, dependendo do irmão que está encarnado, né? Ainda há uma resistência muito grande, tão grande, que às vezes desanima aquele que quer pedir perdão, né? Ou perdoar, ou coisa que possa chegar bem próximo disso. Talvez não exista uma fórmula correta. Nós temos casos, por exemplo, de que uma pessoa não gosta da outra por qualquer motivo, né? Acontece isso, né? Isso, na verdade, não tem nada de anormal. Isso pode ser resultante de que os espíritos se reconheceram. Em determinado momento, se eles não gostam daquela pessoa, assim e tal, e às vezes, não é? Principalmente quando você está mantendo contato sempre com aquela pessoa e que não lhe agrada por qualquer motivo, às vezes você não sabe nem por que é, você começa a ter uma aversão. E se não tiver cuidado, surge a famosa obsessão para fazer o mal com aquela pessoa. Porque um simples comentário sobre a personalidade, a moral de determinada pessoa que você acha que não gosta, né? Ou que você não gosta, ou que você não gosta de ver, ou coisa parecida, não é? Basta uma única frase. Porque, ao que parece, quando nós temos raiva de alguém, ou porque nos fez alguma coisa, né? E às vezes a gente devia pensar se a gente também não é um co-participe daquele ato, porque para toda ação requer uma reação. A teoria da causa e efeito, não é? Para toda causa há um efeito. A gente não sabe que efeito é esse. Então, às vezes acontece o quê? Um simples comentário de uma outra pessoa, tratando-se daquela pessoa que você já não gosta ou coisa parecida, faz com que você efetivamente tome mais um arrobo de não gostar, não é? Não quero nem ver, mano, não quero nem ver essa pessoa, enfim. Tem gente que diz, se vier pelo caminho, eu mudo o lado da rua, aquele negócio todo. E quando se trata de desencarnado, numa mesa espírita, numa doutrinação, numa reunião mediúnica, principalmente quando se trata de obsessão, alguns irmãos já vêm dizendo, não é? Materializando o ódio, né?
Você não sabe o que ele fez. Não é? E a gente precisa escutar aquilo tudo, sente a dor às vezes do irmão. Alguns dizem, ele me tirou a vida. Outros dizem, ele não me deixou nascer, ela não me deixou nascer, ou ele não me deixou nascer, né? Foi provocado um aborto, aquela pessoa matou um filho meu, ou coisa parecida, me matou, enfim. Ou me deu veneno, ou me traiu, ou mandou, enfim. Quer dizer, não é tão fácil pensar, não é? Que o amar os vossos inimigos, ou amar o próximo como a ti mesmo, né? E no capítulo 11, 11, lá se diz no Evangelho segundo sentido, que o amar seu próximo como a si mesmo é o maior dos mandamentos. Claro, vamos levar em consideração que isso é uma maneira, né, de incentivar, né? O maior é amar a Deus sobre todas as coisas, porque se não fosse ele, nós não teríamos passado, né, de tantas fases, mineral, vegetal, etc., para chegar ao quê? Um ser inteligente, que só tem um véu, que é o do esquecimento, que importante é, e que nós estamos nos condicionando, não é, a não aceitar às vezes a tentativa de conseguir amar o inimigo. Eu sei, é difícil, é muito difícil, porque às vezes o que nos é feito, ou o que nós fazemos, né? O bom é quando você erra e você consegue tentar pedir o perdão. Mas aí vem aquela história, mas ele não quer, entendeu? Ele me odeia, se eu sair, entendeu? Vive falando de mim, etc. Faça a sua parte. Agora, quando nós estamos na condição de vítima e que a coisa foi muito grave, a gente tem uma dificuldade imensa, meu irmão e minha irmã, para conseguir esse perdão. E eu não estou aqui para criticar a dor de ninguém, porque todos nós já passamos por isso. Se não passamos, vamos passar, né? Porque até parece que é uma maneira de Deus nos testar, não é? Vejam aquelas criaturas, aqueles irmãos que estão nas trevas, praticando o mal dia após dia. Um belo momento, o autor da fé, Deus Pai Todo-Poderoso, de benevolência, traz aquele irmão para uma casa espírita ou para uma reunião, até no plano espiritual, e lhe mostra tudo o que passou nas versões pretéritas das suas existências, e não raro, não é? A dor recai sobre ele. Olha o que você fez, né? Olha quantas vezes eu o perdoei e lhe dei uma nova chance. Nós recebemos uma nova chance todo santo dia. Por incrível que pareça. Olha ao seu redor. Nós recebemos uma chance porque temos uma cama, temos um colchão, temos um ventilador, às vezes um ar-condicionado, uma comida na mesa, não é? Uma roupa para vestir, não é? E tantas outras coisas que são supérfluas. Outros quase não têm nada e reclamam muito menos do que nós. E cometem às vezes menos erros do que nós mesmos. É aquela velha história, né? A quem muito se dá, muito se cobra. E isso hoje em dia está sendo aclamado, não é? De uma maneira grandiosa. Se recebe muito, mas se dá pouco.
não é? E quando se dá, parece que se dá como se fosse uma obrigação. É por isso que nós temos dificuldade para reconhecer que nós erramos, não é? Poucas vezes a gente escuta que fulano se reconciliou com fulano. Às vezes se reconcilia, é uma pena, não é? Se reconcilia para agradar um terceiro, um pai, uma mãe, não é? Que já está velhinho. Não, eu não gosto muito de um irmão ou de um primo ou coisa parecida e estou me reconciliando para que fulano de tal, né, não sofra tanto, etc. Porque às vezes você tem inimigos, entendeu? Se ficasse só em você já não era tão bom. Mas isso parece que se propaga, não é? Como a luz, não é? O ar, a voz, se estende para outros locais, não é? E da mesma maneira que alguns acham que você não é culpado por aquilo, que você está certo em agir daquela maneira, outros acham que você é culpado. Porque quer queira ou quer não é? O amar o inimigo depende do que foi feito, ou que está sendo feito. Porque tem gente que é inimigo seu a vida toda. Você desencarna, daqui a pouco encontra com ele, ou então você, de tanto ser perseguido, caluniado, etc., você começa a carregar dentro de você, e aí eu já estou falando mais do que no perispírito, né? No espírito, o ódio. Quando na verdade você deveria tentar esquecer. Tá? Mas nem sempre nós conseguimos. Veja se não é. Nem sempre nós conseguimos. Então, esse código de conduta, como os outros livros, né? O livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o céu e o inferno, a Gênese, não é? Nos traz ensinamentos, não é? Que nos levam a perdoar, a tentar perdoar. Porque se você perdoa só por perdoar, não está valendo de nada. Basta que aquela pessoa que você não gosta, não é? Faça apenas um comentário qualquer. Tem gente que deixa de gostar do outro ou coisa parecida por um comentário simples. Diz fulano, tá com o cabelo todo assanhado, não sei o que mais lá, tal, olha a cor do teto, sei lá, alguma coisa assim que chega ao seu ouvido, porque até parece, minha gente, observe, que quando alguém quer lhe atingir de qualquer maneira, né, às vezes nem é ele ou ela, né, escuta de um terceiro, mas por gozar da sua amizade, né, ou do seu convívio, ele diz, olha, eu soube que fulano disse a você que você não estava muito bem vestido, né? Ou você cortou o cabelo, não estava muito bonito, ou coisa parecida. E se você acha que cortou o cabelo, está muito bonito, que estava bem vestido, você já sente, não é? Que aquilo foi um ataque. E parece que os outros dizem, não é? Influenciado por tanta gente, não é? Por isso que no livro dos Espíritos se pergunta, os espíritos influenciam a nossa vida? A resposta é muito mais do que pensar. Nós já escutamos isso várias vezes, né? Tem gente que já conhece o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns de cós salteado, entendeu? Sabe onde estão as perguntas, as palavras, as respostas, mas não as pratica. É muito fácil estar falando aqui, entendeu? Para mim mesmo, é muito difícil às vezes. Poucos são aqueles que não têm inimigos, né? O que vale, na verdade, o que se deve, não é que vale, o que se deve levar em consideração é que tipo de inimigo se tem. Não é? E eles nos surgem de maneira, às vezes até com surpresa, né?
mas fulano fez isso comigo, etc. Não é? Eu não acreditava por hipótese nenhuma que isso podia acontecer. E aí se pergunta, né? Como resolver esse problema? Como amar os vossos inimigos? Não é? Através da fé, através da caridade, através do perdão. Quanto tempo isso dura? Uma vez me perguntaram isso numa palestra, que não era sobre esse tema, mas curiosamente a pergunta veio. Eu disse, eu não sei, meu irmão, porque eu não sei quanto tempo você vai passar nessa existência, se ela será suficiente para que você possa se reconciliar com os seus inimigos ou algozes. Eu também não sei quais são os algozes que virão, não é? Ou estarão incentivando a sua vida, não é? Enfim, porque às vezes a palavra amigo, não é? Ela se transforma. É como amor e ódio, são muito próximos. Observe quantos casos nós temos de que fulanos se amavam, etc. Hoje se degladeiam, hoje vivem brigando, não é? E aí isso vai incentivando o quê? A família toma posição para o indivíduo A, a outra família toma para o indivíduo B, os amigos de indivíduo A, alguns, né, influenciados, já não gostam do inimigo, do indivíduo B, né, e fica aquele tumulto espiritual. Porque a carne vai se dissolver, mas o desenlace para o plano espiritual ficará. Seria muito interessante, não é, que nós tentássemos esquecer as maldades que aquelas pessoas que são muito mais necessitadas do que nós mesmos nos fazem. Mas é difícil, né? Então a gente escolhe alguma coisa para fazer. Faça caridade, mas caridade com amor. Eu garanto a você que você vai encontrar mais gente quando você fizer caridade, sem nenhum interesse de dizer assim, não, hoje eu ajudei uma família assim, não é? Aí, na semana passada, até parece que está escrevendo um livro. Não é isso. Use a caridade para tentar esquecer a maldade, até rima, né? A maldade que fazem com você. Porque tudo passa. Essas turbulências são derivadas daquele pedido, Senhor, dai-me paciência que eu não aguento mais. Aí é que, efetivamente, eu já falei isso 1000 vezes, e tem que ser falado mais 10.000 vezes, 100.000 vezes, para que se conscientize. Porque tem gente que lê um livro como o Evangelho, que traz tantos ensinamentos, onde se abre e se encontra uma passagem que pode ser direcionada a você, ou direcionada a outras pessoas, a um familiar, a um amigo mais próximo, a um amigo mais distante, e a gente efetivamente não compreende. Talvez se nós tentarmos, como Divaldo de vez em quando nas suas palestras diz isso, que às vezes a gente desvia o pensamento, né? Tenta desviar, mas às vezes a dor é tão grande, né? O ódio é tão grande que a gente continua batendo, né? É de manhã lembrando, à tarde lembrando, à noite lembrando, né? Aqui eu estou no meu escritório, mas esse evangelho eu não trouxe hoje para falar com você, ele está aqui sempre, ele está aqui perto de mim. Às vezes quando eu passo um pouco do limite, porque todos nós passamos, né? Eu aqui abro momentaneamente e leio alguma coisa. E às vezes me ajuda, outras vezes também não, né? Mas eu li. Eu olho para essa figura que está aqui, ó, e peço a ele que me ajude nesse trabalho, que desvie os pensamentos, porque até no nosso trabalho os pensamentos vêm com direções, às vezes de ajudar e outras vezes de atrapalhar, não é? Telefone hoje ligado aqui, tocando, o WhatsApp, não sei o que, você
você efetivamente sai da sua sintonia. E sair da sintonia é a abertura para as obsessões, as fascinações e as subjugações, como eu já falei aqui. Não é? De que adianta, não é? Pensar, dizer assim, bata e a porta se abre. Bata e abrir-se-vos-á. Não é bem assim não, meu irmão. Eu gosto muito de uma passagem aqui do Evangelho, que é o capítulo 17, que diz: sede perfeitos, não é? O homem de bem, né? As parábolas da semente. O homem de bem é aquele que tenta esquecer as flechas que lhe são atacadas. Algumas acertam, sangram, mas ele vai devagar, né? É como se aparecesse um e colocasse uma bandagem aqui, para acolá. E assim vai. Não é fácil viver, estar na carne. Mas uma coisa eu digo, nós deveríamos agradecer todo santo dia por estarmos nelas, ainda sofrendo. Porque tem muitos irmãos, né? Milhões, que queriam estar aqui para tentar, pelo menos tentar modificar, mas não estão preparados ainda, porque fizeram demais. E a gente tem a oportunidade agora de ter o Consolador nas mãos, transmitir, falar, ler. Ah, não tem ninguém, eu vou fazer o evangelho sozinho. Faça, peça ajuda. Qual é o problema? Você está sozinho? Você pode estar sozinho, mas só você não está, não é? Você não está. Então, meus irmãos, você que me escuta agora, não alimente o ódio. Um ditado simples, que está aqui dentro. É só procurar. Só brigam dois quando dois querem. Onde tem o duelo, né? Você vê que no capítulo 12 ele fala no duelo, né? No ódio, na vingança, né? Sempre se quer ter vingança, o que ele fez comigo, não sei o que, barará. Não, só brigam dois quando dois querem. Então deixe, como se diz sempre por aí, é ele que não gosta de mim, eu não tenho nada contra ele. Não é? Não tenho nada contra ele. Às vezes eu não quero a amizade dele ou coisa parecida, às vezes tento resolver um problema que eu tenho com ele, ele não quer, então deixa ele seguir, a escolha é dele. Prefiro não me encontrar com ele, né? É um direito seu, é o livre-arbítrio. Mas também não calunie, não persiga, né? Porque, eu não faço nada com fulano. Não faz como? Fala da pessoa, diz que não presta, estabelece situações que não existem, inventa situações, não é? Prejudica no trabalho, não é? Se brincar, prejudica, está na família, não é? Enfim, mantenha-se no seu lugar. E o seu lugar não é praticar o ódio. O Cristo veio aqui, ele veio mostrar o amor. Ele diz: eu não vim aqui para trazer a paz, vim trazer a guerra. Eu vim trazer a espada para divisão. A divisão é tirar a parte ruim daqueles irmãos, não é? Ensinar-lhes a parte boa. E nós não estamos fazendo isso. Aí muitos senhores que estão me escutando dizem: mas isso fica muito difícil. Aproveite para fazer agora, né? Você não sabe quando é que você vai voltar novamente. E lá, quando encontrar lá, você não sabe para onde vai. Não está escrito não, viu? Se você vai para um umbral,
né? Se você vai receber ajuda, eu espero que aconteça. Porque o que se faz aqui se computa lá, e não o contrário. Use a benevolência contra as faltas alheias. Perdão das ofensas. Ele não lhe perdoa, não tem problema. Eu tento perdoar. Ah, mas eu não quero contato. Já é um começo. Não é? E usemos o amor. Como é que se usa o amor? Aqui está ensinando. Ore pelas pessoas. Garanta você, peça ao seu anjo da guarda. Para que entre em contato. Muita gente não acredita, acha que a gente está com brincadeira. O Consolador não veio para brincar. Aqui não existe dogma, faça isso, faça aquilo, não. Aqui existe atitudes. Peça o seu anjo da guarda em pensamento, meu anjo da guarda, junte lá com o anjo da guarda dele, entendeu? Ou então, ajude aquela criatura, né? Ele vive me perseguindo, me caluniando, entendeu? Eu já estou sem suportar, tal. Não me deixe tomar nenhuma decisão, entendeu? Nenhuma atitude que possa prejudicar ainda mais isso. Às vezes resolve. Às vezes resolve. Portanto, meus queridos amigos e amigas, já estamos chegando ao fim de mais uma palestra, né? Vamos ler mais, não é? Vamos entender. A cada vez que nós abrimos um livro espírita, qualquer que seja ele, nós aprendemos alguma coisa, uma linha, uma frase, e às vezes até serve para ajudar alguém, né? Você aprende uma frase, decora, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e aí diz, eita. Olha, eu abri aqui o livro agora, apareceu o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o primeiro tema é fazer o bem sem ostentação. É como amar os inimigos, né? Eu amo fulano, eu perdoo aquela pessoa e ele não quer me perdoar. Isso é problema dele. Quando ele voltar, vai se perguntar, aquele irmão que vocês dois desceram ao plano carnal para se reconciliar, ele fez a parte dele? Fez. Você fez a sua? Não. Agora é sua vez de voltar. Agora não é mais prova, agora é expiação. Que Deus nos abençoe, nos dê muita paz e muita luz. Pense. Eu geralmente, quando escuto uma palestra aqui dela, eu posso tirar mais ensinamento, eu ouço uma vez, duas vezes, tá? Às vezes medito, vou num livro, porque nós precisamos aprender e não decorar. Muita paz, muita luz, e que os seus inimigos sejam poucos, que a grande maioria você possa transformar em amigos. É assim que eu penso. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.